sobre como é que vocês chegaram na posição que chegaram, né? Assim, o pessoal, a gente tem o lado acadêmico, o lado educacional, a gente gosta de saber da trajetória. Então, Edilson, obrigado pela presença. Eu passo a palavra para você. Por favor, nos conte um pouco da teu cargo, tua função, onde você está atuando hoje, nessa área tão importante aí da segurança da informação. E sua trajetória, né? Tipo, formação, certificações que você passou, como é que você chegou numa posição de destaque aí, nesse segmento tão importante aí da humanidade, né, hoje em dia? Bacana. Obrigado, Dario. Obrigado a toda a equipe da Strong pelo convite. É um prazer estar aqui. Fiquei super feliz porque é o primeiro do ano, né? O primeiro podcast do ano. Me sinto lisonjeado e espero que a nossa conversa, além de fluida, de boa, né, atenda aí, sirva de compartilhamento, né, para os nossos para quem está nos ouvindo. Eu sou o Edilson, atualmente sou gerente de segurança do CAIS RNP, uma equipe de segurança, né, nasceu como um dos primeiros times de resposta a incidentes de abrangência nacional no Brasil, completou 25 anos, né, o time. Eu tenho menos tempo, claro, né, na equipe. E atualmente o CAIS ele faz o trabalho, né, o trabalho essencial de coordenação para o tratamento de incidentes na rede acadêmica brasileira, né, no sistema RNP, que é a empresa da qual nós fazemos parte, que atende cerca de 800 instituições de ensino superior, de pesquisa e de inovação no país. Eu estou no CAIS há 9 anos, recém-completados, e entrei como coordenador, né, da equipe de gestão de incidentes. Depois de um tempo assumi a gestão da equipe, e antes disso a minha carreira em segurança ela foi toda galgada no setor financeiro. Eu trabalhei em alguns bancos e tive a feliz oportunidade de trabalhar em bancos de pequeno porte e bancos de grande porte, o que acaba dando uma experiência diferente, porque são perspectivas, são dinâmicas diferentes, né? Apesar de serem, em muitos casos, as mesmas dores, os mesmos desafios, mas a dinâmica de trabalho são bem diferentes, né? Comecei, então, entrei na área de gestão de acesso, controle de acesso, e aos poucos fui me envolvendo no atendimento a auditorias desses bancos, né? E depois disso fui desenvolvendo alguns skills na questão na linha de gestão de pessoas, de demandas, de projetos, e em algum momento, eu creio que sofri, como todos em algum momento sofre, né, com o entendimento para que lado eu vou direcionar minha carreira, né? Se eu vou o que eu vou desenvolver, né, dentre as habilidades técnicas, as habilidades de cunho gerencial, e decidi, né, tinha maior desenvoltura e entendi que seria mais feliz, né, nessa trajetória gerencial. E aí já trago um ponto aqui que, na minha opinião, apesar de não conseguirmos, né, são poucos hoje os profissionais que chutam com as duas pernas, né, vou colocar assim, apesar de você atuar numa dessas frentes, né, numa dessas trilhas, é muito importante o acompanhamento e o desenvolvimento também na outra, né? Isso fica muito nítido, muito claro quando você tem uma carreira gerencial, né? O entendimento técnico é super importante para te dar insumos, para te manter contribuindo, né, com o teu time ali. Só que o contrário também, né? Para os profissionais de carreira técnica, de trilha técnica, é muito importante entender, né, ter certa visão, certo conhecimento dos aspectos gerenciais, porque isso ajuda no entendimento do seu trabalho, no posicionamento, em como você pode melhor contribuir, né? Então, trago já essa reflexão e acabei divagando, me perdoe por isso. Não, mas é muito importante o que você falou, Edilson, porque a gente tem aquela visão, principalmente quando a gente fala do romantismo da área de segurança da informação, né, que a gente fala que existe um fetiche para se transformar num hacker ético, né?
que é uma das profissões que o pessoal está falando lá do Red Team, né? Aqui nós vamos falar mais de Blue, mas trazendo essa questão. E o pessoal se vê muito com aquele técnico de porão, né, que está lá. E a gente sabe que a pessoa precisa interagir com as áreas de negócio, porque para fazer a segurança, você precisa fazer com que os negócios funcionem de forma segura, né? Porque o melhor sistema, a proteção maior de um sistema é quando ele não funciona, né? Então, um computador parado, depois que funcionou, aí começam os problemas. É bem importante isso, porque não adianta ser um profissional de porão, um cara exímio técnico lá, mas que não interage com as áreas de negócio, não consegue dialogar com as áreas de negócio, né? Isso é bem importante. O entendimento do negócio, dos objetivos, das dores, te ajuda a contribuir melhor, né? De repente, o que te pede, né? O que você, à primeira vista, entende que é o necessário, tecnicamente, ao entender o contexto, você pode parar e dizer, não, mas espera, de repente não é esse o caminho, é aquele outro. Então, muito se fala, né, da necessidade do gestor ter um skill técnico, ter um arcabouço técnico ali que o sustente, mas o contrário também é muito, muito relevante. Senão você tem alguém muito bom que, se for direcionado para o lado errado, vai seguir naquela direção, vai fazer um ótimo trabalho na direção errada. Então, nós vamos aprofundar muito nisso aqui hoje, né? A pessoa, principalmente falando de SOC, né? A pessoa que está lá fazendo o processo de defesa, os famosos falsos positivos, né? É um problema, porque se o cara não entende o que o negócio precisa, tudo que está acontecendo pode ser entendido como ameaça, né? Então, exato. Separar esse joio do trigo é o desafio do pessoal que está lá no monitoramento dia a dia. Carlos, sua vez, por favor. Obrigado novamente pela tua presença. Vai ser muito bom a gente debater um pouco aqui sobre esse assunto com você. Conta um pouco para a gente também aí sobre a sua trajetória, a tua posição atual hoje, quais são as suas principais tarefas e missões aí no dia a dia. Maravilha, Dario. Eu agradeço aí o convite novamente, tá? Para mim é um prazer aí estar participando do podcast de vocês e quem sabe contribuir um pouquinho para a comunidade aí, né? Com um pouquinho da minha história, né? Do que eu fiz aí para chegar aí no cargo atual. Vamos lá, hoje eu sou gerente de segurança na Capgemini, que é uma consultoria bem grande aí em diversas áreas de TI, né? Então, não só segurança, como TI como um todo. E venho aí na área de tecnologia há mais de 20 anos, né? Sendo aí uns 10 mais ou menos na área de TI em geral. Então, trabalhei muito com infraestrutura, com redes, etc., né? Como técnico mesmo. E os últimos 10, 11 anos mais voltado à segurança, né? Então, trabalhei aí resumidamente em área de serviços gerenciados, em algumas consultorias e também em SOC, então, que é o tema de hoje aí, Security Operating Center. Então as pessoas às vezes confundem um pouco, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Uhum. Tem o serviço gerenciado, que geralmente você gerencia um escopo de serviços, né? De ferramentas, né? E aí envolve toda o ferramental que o cliente tem aí de segurança para proteger a rede, e temos também a parte de SOC, que aí já entra a monitoração, detecção. Tem a detecção proativa também, que chama de threat hunting, e a resposta ao incidente, claro, né? E aí, uma vez que você tem incidente, você tem que ter uns processos muito bem estabelecidos para conseguir atuar aquilo de forma consistente, né? Então, bacana. Então, o meu skill é mais ou menos esse, tá? Então, começando a infraestrutura, TI em geral, e depois migrando aí para segurança. Legal, muito bom. Aproveitando essa sua deixa sobre questão da tua trajetória profissional na área de redes e na área de infraestrutura, existe alguns jovens candidatos à área de segurança da informação, né, que querem se candidatar a ser, às vezes, uma pessoa para trabalhar lá no monitoramento, até mesmo retinho, seja o que for. E a gente percebe uma imaturidade nas questões de fundamentos de rede, sistema operacional, e querendo trabalhar numa camada de proteção, né? Qual a visão de vocês aí sobre essa questão das competências necessárias para uma pessoa atuar, vamos colocar agora especificamente aqui, né, para estarmos fincados no tema, para atuar dentro de um SOC, né? Então, assim, só para o pessoal que não entende ainda muito bem o que é SOC, né? SOC seria mais ou menos como se fosse uma central de monitoramento ativo, avaliando as informações que vêm dos ativos da empresa, como servidor, roteadores, faro e tudo mais, vai para um lugar central e lá avalia se existe alguma coisa que esteja
sinalizando algum tipo de ameaça ou até mesmo um ataque, né? Seria mais ou menos como se fosse que você tivesse alarmes na sua casa e tem lá, por exemplo, uma central de monitoramento. Quando alguém entrou, soa um alarme, aí liga para o proprietário da casa, né? Ou para a polícia para dizer que está havendo alguma coisa errada. Então, só que faz mais ou menos isso, né? Então, aí, seguindo nessa questão, qual seria aí, na sua visão, esse paralelo da formação de um profissional que, por um acaso, poderia estar trabalhando com vocês, né? Lá fazendo parte da equipe de vocês, né? Como que vocês veem isso? Bom, para mim é fundamental essa base, né, da pirâmide aí que a pessoa tem que formar para depois conseguir atuar com mais propriedade. Principalmente falando de temas mais técnicos em relação à segurança, né? O pessoal que trabalha no SOC ou gestão de equipamentos mesmo, né? Então, você vai responder um incidente. Como é que você responde o incidente se você não tem a mínima noção do que é um sistema operacional, o tipo de log que ele gera, né? Então, não que seja mandatório exatamente, mas você tem que ter esse skill aí, em parte de sistemas operacionais, um pouquinho de redes, etc, né? De novo, principalmente para temas mais técnicos assim, né? Tem pessoal que trabalha com segurança e governança, né? Então, às vezes não precisa descer a fundo de como as coisas funcionam, mas entender as normas e etc. Mas no perfil de SOC, principalmente, é bem relevante que a pessoa tenha aí skills, né, em networking, em sistemas operacionais, né? Parte de open source é bem interessante, porque muitas ferramentas são baseadas em um sistema Linux, né? Então, para você fazer um diagnóstico daquele sistema, né? Entender um pouco mais ou até configurar algumas coisas. Muitas vezes é uma caixinha preta, como uma tela de Linux ali. Então, você tem que entrar lá, configurar algum arquivo, né, etc. Fazer um troubleshooting, saber rodar uma captura de pacotes, tá? Então, coisas assim que são fundamentos, né? Fundamento de Linux, por exemplo. Então, uma pessoa que já trabalhou no passado com Linux, instalando sistemas operacionais, instalando sistemas open source dentro do Linux, ele vai ter mais facilidade para migrar isso para segurança, tá? Um cara que não tem vai ter mais dificuldade. Ele consegue absorver de forma superficial. E ainda mais falando em open source, né? Geralmente não tem uma documentação tão robusta como uma ferramenta de mercado. Não tem tanto suporte. Então, aqui para a comunidade, né? Exatamente. Então aí ainda faz mais sentido o cara ter esse skill mais profundo em Linux, saber como o sistema funciona para poder manter aquilo com tranquilidade, porque senão ele vai estar sempre sujeito a um Deus nos acuda, né? O que aconteceu, como que eu faço o troubleshooting disso, como que eu analiso. Então é bem importante essa base, tá? De networking e sistemas operacionais, eu diria, tá? Então seriam fundamentais. Na sua visão disso, como você vê isso? Concordo com tudo que o Carlos falou. Basta a gente ter em perspectiva que a computação, como nós conhecemos hoje, né, e é uma área recente, né, se comparado, por exemplo, com outras coisas. Vai comparar com arquitetura, com medicina, que é milenar, né? Computação, informática, computação é uma coisa muito recente e isso é muito bom para a gente, né? Eu sou meio romântico, né, nesse aspecto, sabe? Eu sempre gosto de pensar que eu tô contribuindo, estou pondo alguns tijolinhos ali numa coisa que vai ser vista daqui a alguns séculos e vão pensar, poxa, era assim lá no início dos anos 2000, exatamente. Mas voltando ao ponto... Do tipo, né, vamos pensar assim, a anestesia era encher o cara de cachaça, né? Será que a gente não está usando cachaça hoje? Provavelmente, né? Vai se desenrolar, né? Vai se desenvolver, isso é muito dinâmico. E isso a gente já tem visto, mesmo com pouco tempo, né? Algumas décadas, a gente já vê que muda bastante. Mas a base, né, do nosso ambiente de trabalho continua sendo rede e sistema operacional. E isso vai de encontro exatamente ao que o Carlos falou. É necessário, é super importante que para um profissional ele tenha essa base, ele tenha esse entendimento, né, técnico mesmo de sistema operacional e de rede, de como funciona, de pacote, de porta, de biblioteca, de banco, de como é que funciona. Sem essa base, você fica muito refém de informação pronta que chega e no dia a dia de segurança da informação, isso é muito nocivo. Infelizmente, o mercado, dada a dinâmica que está hoje, né, a grande oferta e tal, possibilita que a gente tenha alguns, como são chamados, os pilotos de ferramenta. Né? Então, aprendeu como que... Então, quando ficar amarelo, eu tenho que prestar atenção. Se ficar vermelho, eu copio e colo isso aqui e vai. Infelizmente, o mercado ainda
devido à necessidade, né, Tá, tem espaço tá para operando esse assim, tipo né? de profissional. No entanto, o bom profissional de segurança, aquele que realmente vai contribuir, que tem condições de crescer na área, ele tem essas bases. E aí, adicionando a sistema operacional e rede, que é como a gente começa e é a base até hoje, a gente vai ter aplicação web, aí a necessidade, né, de entendimento, e note, a gente está falando de entendimento, não está falando de especialização. Né? Não precisa ser especialista em redes, em sistema, né? em protocolo, em sistema operacional, em linguagens, nas principais linguagens de programação, em arquiteturas de nuvem. É importante ter conhecimento amplo, né, dos fundamentos de todas essas áreas, e naturalmente numa dessas vertentes que você tenha mais habilidade, mais desenvoltura, você vai se especializar. Eu costumo dizer que a gente está tentando formar soldados numa guerra em curso, né? Exato. Então, vocês, assim como eu também, que tenho uma posição de gestão, né? A gente está moldando profissões novas, né? Diferente, por exemplo, como você falou, Edilson, uma pessoa de gerente de RH, um diretor financeiro, a gente já mais ou menos sabe o que esperar de uma pessoa dessa quando a empresa contrata um indivíduo desse. Quando alguém contrata um gerente de segurança, quem está contratando faz a menor ideia do que cobrar dele. Ele espera que ele traga as coisas, né? E a gente também está se moldando, né? A gente está aprendendo com as coisas. É uma profissão de... Falar em Blue Team é uma profissão de 5 anos. O termo, a posição, de uns 5 anos para cá, né? Quer dizer, estamos aprendendo junto. Então, esse é o desafio, né? E esse tipo de conversa ajuda a gente conseguir... talvez amadurecer esses assuntos junto com os nossos pares aí, que também estão com desafios parecidos, né?